Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Rogério. Trabalho nos Correios há 12 anos. Faço a rota da Zona Norte de São Paulo, pilotando uma Fiorino amarela. A gente que vive na rua cria uma casca grossa. Cachorro bravo, chuva, trânsito, gente mal educada. Isso é rotina. A gente aprende a fazer o serviço, pegar a assinatura e cair fora. Eu não acredito em fantasma. Ou melhor, eu não acreditava. Até a terça-feira da semana passada. Eram 17h40. O céu estava preto, aquela chuva fina e gelada de julho que entra nos ossos. Eu estava louco para bater o ponto e ir para casa, mas tinha sobrado um pacote no fundo do baú. Um Sedex 10, prioridade máxima. Se eu voltasse com aquilo para o CDD, Centro de Distribuição Domiciliária, meu supervisor ia comer meu fígado. Peguei o pacote. Era uma caixa pequena, leve, embrulhada em papel pardo, sem remetente legível, só um código de barras manchado. O endereço, Rua das Angélicas, no 333. Eu conheço aquela região como a palma da minha mão. A Rua das Angélicas é uma daquelas ruas antigas, de paralelepípedo, cheia de árvores que tampam a iluminação pública. Mas o número 333, eu não lembrava de ter entregue nada lá. Entrei na rua. O clima pesou. O barulho do trânsito da avenida sumiu assim que virei a esquina. Só se ouvia o pneu da Fiorino na pedra molhada e o limpador de para-brisa rangendo. Achei a casa no final da rua, numa espécie de bolsão sem saída. O portão era de ferro enferrujado, alto, coberto por uma era seca e morta. A casa lá no fundo parecia abandonada há décadas. Janelas quebradas, telhado cedendo. O mato no jardim batia na cintura. Deve ser engano, pensei. Ninguém mora nesse lixo. Mas o protocolo manda tentar. Desci do carro. O frio era anormal. Saía fumaça da minha boca. Bati palma. Ô de casa, Correios. Silêncio. Só o vento balançando a era seca, fazendo um barulho de chocalho. Toquei a campainha. Estava arrancada, só os fios pendurados. Eu já estava virando as costas para preencher o aviso de destinatário ausente, quando ouvi. O som de uma tranca pesada sendo aberta. Clac, clac. Olhei para o portão. Ele não se mexeu. O barulho vinha da porta da casa, lá no fundo do quintal, uns 30 metros de distância. A porta de madeira maciça se abriu devagar. A escuridão lá dentro era total. Uma figura saiu. Era uma senhora, bem idosa. Ela usava um vestido de dormir branco, fino demais para aquele frio. Ela caminhava estranho. Não parecia pisar no chão irregular e cheio de mato. Ela deslizava. O movimento era liso, sem o sobe e desce de uma caminhada normal. Ela veio até o portão. Eu senti um cheiro forte. O vento trouxe o odor até mim. Não era cheiro de lixo. Era cheiro de flores velhas. Aquele cheiro doce e enjoativo de velório, de coroa de flores que ficou 3 dias no sol. E por baixo disso, cheiro de formol. Ela parou do outro lado das grades. O rosto dela parecia feito de cera derretida, a pele muito branca, esticada sobre os ossos. Os olhos eram leitosos, catarata pura, olhando para o nada, para um ponto acima do meu ombro. Dona Elisa? Chutei o nome que estava quase apagado na etiqueta. Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão através da grade. A mão era roxa. As unhas estavam compridas, amareladas e sujas de terra preta. Preciso de uma assinatura, senhora, falei, pegando meu PDA, o aparelho digital de registro. Pode assinar aqui na tela? Ela não se mexeu. Continuou com a mão estendida, palma aberta para cima. Eu fiquei nervoso. Queria sair dali. Tá bom. Eu assino como entregue na portaria. Menti só para me livrar. Toma aqui. Coloquei a caixa na mão dela. No momento em que a caixa tocou a mão dela e a ponta do meu dedo encostou na pele dela,
Eu levei um choque. Não choque elétrico, um choque térmico. Foi como encostar em nitrogênio líquido. A dor subiu pelo meu braço até o ombro, paralisando meus músculos por um segundo. Eu soltei a caixa. A caixa não caiu no chão. Ela atravessou a mão da mulher e caiu no mato, do lado de dentro. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés. A mulher, ela começou a tremer. O corpo inteiro vibrava como uma imagem de TV fora do ar. E então, ela abriu a boca. A mandíbula desceu mais do que o normal. Não havia dentes. Havia apenas escuridão e um som de estática, de chiado branco, saindo da garganta dela. A voz soou dentro da minha cabeça, não nos meus ouvidos. Eu corri para a Fiorino. Entrei, tranquei a porta e dei a partida. Minha mão estava dormente, roxa onde eu tinha tocado nela. Arranquei cantando pneu. Quando olhei pelo retrovisor, não havia senhora. Não havia caixa no chão. O portão estava trancado com um cadeado e uma corrente grossa, tão enferrujada que parecia fundida ao ferro. Não tinha como aquele portão ter sido aberto nos últimos 20 anos. Parei 2 ruas para baixo, o coração quase saindo pela boca. Fui olhar o registro no PDA. Eu precisava dar baixa na entrega. A tela estava preta. O aparelho tinha queimado. Mas foi no dia seguinte que o terror virou realidade. Fui ao bar onde os carteiros tomam café antes do turno e contei a história para o seu Mário, o mais antigo da agência. Ele ficou pálido quando falei, Rua das Angélicas 333. Rogério, você é novo na rota. Ele disse baixando a voz. A casa 333 pegou fogo em 1998. Morreu uma senhora lá dentro, Dona Elisa. Ela era acumuladora. Dizem que ela esperava uma encomenda do filho que morava fora, uma carta que nunca chegava. Ele tomou um gole de café, a mão tremendo. Ninguém entrega nada lá, Rogério. O número foi retirado da prefeitura. Aquele terreno é baldio. Eu teimei. Peguei o carro e voltei lá de manhã com a luz do sol. Cheguei na rua sem saída. O portão estava lá. A corrente enferrujada estava lá. A casa em ruínas estava lá, mas no chão, do lado de dentro do portão, no meio do mato alto, estava a caixa do Sedex 10 que eu entreguei. O papel pardo estava rasgado, a caixa estava aberta e vazia. Mas ao lado da caixa, na terra úmida, havia pegadas, não de sapatos, pegadas de pés descalços. Pegadas fundas de alguém que estava parado ali olhando para a rua. E as pegadas não voltavam para a casa. Elas terminavam exatamente onde o portão começava, como se o que quer que estivesse lá tivesse saído depois que eu fui embora. Desde aquele dia, eu sinto o cheiro. Às vezes, quando estou dirigindo sozinho e olho pelo retrovisor, sinto aquele cheiro doce de flores podres e formol dentro da Fiorino. E o meu braço, aquele que tocou nela, ele vive gelado. Posso usar 3 blusas, ele nunca esquenta. Eu acho que a entrega foi feita, mas acho que eu trouxe o recibo comigo. Eu sou carteiro há 8 anos. Já fui mordido por cachorro 3 vezes, já fui assaltado 2 e já entreguei carta de despejo para gente chorando. A rua ensina você a ser frio. O protocolo é claro. Entrega, pega a assinatura, vai embora. Não se envolve. Mas existe uma regra não escrita que todo carteiro velho conhece. Se o porteiro não quiser pegar a encomenda, você também não deveria pegar. Aconteceu na terça-feira passada, centro de São Paulo, naquelas ruas estreitas perto da Praça da República, onde o sol mal bate no chão por causa dos prédios altos. Eu tinha um AR, aviso de recebimento para entregar. Uma carta registrada, envelope pardo, pesado, com aquelas bordas listradas de verde e amarelo. O destinatário era Sr. Augusto Cento, no edifício Campos Elíseos, apartamento 606. O Campos Elíseos é um daqueles prédios Art Deco que já foram chiques nos anos 50.
mas hoje cheiram a umidade e têm infiltração na fachada. Cheguei na portaria. O porteiro era o seu Hélio, um senhorzinho simpático que sempre me oferecia água. Mas naquele dia, quando mostrei o envelope, o sorriso dele sumiu. Ele ficou pálido. A mão dele, que segurava uma caneca de café, começou a tremer. É pro 606, seu Hélio. Assina aqui para mim? Pedi, estendendo a prancheta digital. Ele recuou um passo, encostando na parede da guarita. Eu não recebo nada desse apartamento, filho. É ordem da administração antiga. Como assim? O senhor sempre recebe tudo. Se eu colocar recusado, vai dar problema pro morador. O morador? Ele engoliu em seco. Olha, o interfone de lá não funciona. Se você quiser entregar, vai ter que subir. O elevador de serviço está liberado. Mas eu não ponho a mão nisso aí. Aquilo foi estranho. Carteiro não costuma subir em prédio. A gente entrega na portaria. Mas eu queria me livrar daquilo. O envelope parecia quente. Não quente de temperatura, mas passava uma sensação ruim, uma estática na ponta dos dedos. Tá bom, eu subo. Entrei no elevador de serviço. Era uma caixa de metal velha, cheia de arranhões e com aquela luz amarela piscante. Apertei o 6. O motor rangeu e a subida foi lenta. Quando a porta se abriu no 6º andar, o ar mudou. Lá embaixo estava um dia abafado de 30 graus. No corredor do 6º andar estava gelado, um frio de ar-condicionado no máximo, mas o prédio não tinha sistema central. O corredor era longo, com um carpete vermelho puído e manchado. As luzes do teto estavam queimadas, exceto por uma lá no fundo, que piscava freneticamente. O silêncio era absoluto. Não se ouvia TV, nem panela de pressão, nem cachorro, nada. Caminhei até o final do corredor. 601, 602. As portas eram de madeira velha, descascada. Mas a porta do 606 era diferente. Era de madeira escura, envernizada, brilhando como nova. A maçaneta era de latão polido, destourava completamente do resto do prédio, caindo aos pedaços. Respirei fundo e bati. Toque, toque, toque. O som ecoou pelo corredor vazio. Ninguém respondeu. Eu já ia virar as costas para preencher o aviso de ausente quando ouvi o barulho da tranca. Não foi um clique suave. Foi o barulho de ferrolhos pesados, de metal contra metal sendo destravados. 1, 2, 3 trincos. A porta se abriu apenas uma fresta, uns 5 centímetros. Escuridão total lá dentro. E um cheiro forte de iodo e ferro, cheiro de hospital antigo. Entrega para Sr. Augusto. Minha voz saiu falhada. Preciso de uma assinatura. Uma mão saiu pela fresta. Eu congelei. A mão era de um homem, mas a pele era cinza. As unhas eram roxas, quase pretas, e a mão estava molhada. Pingava um líquido escuro no carpete do corredor. A mão pegou a minha caneta digital. O toque dos dedos dele na minha luva foi pesado, rígido. Ele rabiscou a assinatura na tela do meu aparelho. O movimento era lento, mecânico, fazendo um som de osso raspando no vidro. Screech. Obrigado, sussurrei, puxando o aparelho de volta. A mão segurou o envelope, e então, por um segundo, a porta abriu um pouquinho mais. Eu vi um olho. Na escuridão do apartamento, um olho me encarou. A pupila estava dilatada, cobrindo quase tudo, e o rosto em volta do olho estava faltando pedaços, como se tivesse sido comido por algo. Ele já foi... Uma voz gorgolejante sussurrou lá de dentro. A porta bateu na minha cara com uma violência absurda. O vento do impacto quase me derrubou. Ouvi os trincos fechando na velocidade da luz. Clac, clac, clac. Eu corri para o elevador. Apertei o botão do térreo compulsivamente. Parecia que o elevador não chegava nunca. Quando as portas se abriram no térreo, eu saí tropeçando, suando frio, o coração a mil. Seu Hélio me olhou da guarita. Ele parecia saber o que eu tinha visto. Você entregou? Ele perguntou voz baixa. Entreguei. O cara estava estranho, seu Hélio. Mão gelada, cheiro de remédio. Seu Hélio suspirou e balançou a cabeça. Filho,
O apartamento 606 está lacrado pela Defesa Civil há 12 anos. O quê? A porta estava nova? Envernizada? Houve um vazamento de gás lá. O seu Augusto morava sozinho. Ele desmaiou no banho. A água da banheira transbordou. Encontraram ele 2 semanas depois. A umidade infiltrou no andar todo. Ninguém pisa naquele andar, nem a faxineira. Eu olhei para o meu aparelho digital. Eu precisava ver a assinatura, provar que alguém assinou. Liguei a tela. No campo da assinatura, onde a coisa tinha escrito, não havia um nome. Havia apenas um risco fundo que tinha trincado a tela do aparelho. E escorrendo de dentro da trinca do vidro digital, uma gota de água escura e fétida com cheiro de iodo. Saí do prédio sem olhar para trás. Pedi transferência de rota no dia seguinte. Mas o pior não foi o susto. O pior é que hoje de manhã, organizando as cartas no centro de distribuição, vi outro envelope pardo, pesado, endereçado a mim, sem remetente, e a letra no envelope era a mesma caligrafia trêmula e pesada que rabiscou meu aparelho. Ainda não tive coragem de abrir, porque eu sinto que se eu abrir, vou sentir aquele cheiro de iodo de novo. E dessa vez, a porta que vai se abrir é a da minha casa. Meu nome é Cláudio. Sou carteiro concursado há 15 anos. Já trabalhei na triagem, no atendimento e nos últimos 5 anos na entrega motorizada em áreas rurais. A gente acha que o interior é calmo, bucólico, mas quem entra nessas estradas de terra onde o GPS perde o sinal e o mato engole a fiação elétrica, sabe que o silêncio do campo esconde coisas piores do que o barulho da cidade. Essa história aconteceu numa tarde de terça-feira nublada, na região serrana, numa rota que chamamos de linha morta, porque o rádio nunca pega lá. Eu tinha uma única encomenda restante no baú da minha Doblo. Era uma caixa pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas absurdamente pesada. Parecia cheia de chumbo. O mais estranho não era o peso, mas o embrulho. Não era papel pardo dos correios. Era um tecido grosso, encerado, amarrado com barbante de sisal. E não tinha etiqueta impressa. O endereço estava escrito à mão, com uma tinta vermelha que parecia ter sido passada com pincel grosso. Destinatário, o zelador. Local, Estrada do Poço Fundo, KM0. Instrução: não espere a assinatura. Toque a buzina uma vez e vá embora. Eu nunca tinha ido ao KM0 daquela estrada. A estrada em si mal constava no mapa. Era um caminho estreito de cascalho, cercado por eucaliptos tão altos que bloqueavam a luz do dia. Eram 16 rios, mas parecia que já estava anoitecendo. Dirigi por 40 minutos sem ver uma alma, nem gado, nem pássaros. Só o eucalipto balançando. A estrada terminou num portão de madeira maciça, alto, sem frestas. Não havia casa visível, apenas o portão encravado num muro de pedras antigas, coberto de musgo. Desliguei o motor. O silêncio caiu como uma marreta. Peguei a caixa pesada. O tecido encerado estava úmido e um cheiro azedo emanava dele. Cheiro de vinagre e cobre. Desci do carro. O ar estava gelado. Caminhei até o portão. Não havia campainha. Não havia caixa de correio. Apenas uma pequena portinhola na base do portão, rente ao chão, como aquelas passagens para cachorros, mas feita de ferro pesado. Lembrei da instrução. Não espere a assinatura. Mas o protocolo do correio é rígido. Objeto registrado precisa de baixa. Se eu largasse ali e sumisse, a responsabilidade era minha. Correios! Gritei. Minha voz foi abafada pelas árvores, sem eco. Nada. Tem entrega para o zelador. Silêncio. Decidi fazer o errado para fazer o certo. Coloquei a caixa no chão em frente à portinhola de ferro e me abaixei. Eu ia empurrar a caixa para dentro, garantir que estava em propriedade privada e ir embora. Empurrei a portinhola com a mão. Ela rangeu, enferrujada. Olhei pelo buraco. Não havia um quintal do outro lado.
Havia uma escadaria de pedra que descia abruptamente para uma escuridão total. O portão não protegia uma casa. Ele protegia um buraco gigantesco na terra. E lá embaixo, na escuridão do buraco, eu ouvi. Slurp, slurp. O som de algo molhado se arrastando na pedra e uma respiração, não humana. Era uma respiração chiada, múltipla, como se fossem vários pulmões pequenos trabalhando juntos em um corpo grande. Empurrei a caixa depressa pela portinhola e tirei a mão. "Entrega feita!" gritei, voz trêmula, levantando-me rápido. Voltei para o carro quase correndo. Entrei na Doblo, tranquei a porta. A instrução dizia, toque a buzina uma vez. Apertei a buzina. Bip. O som foi cortado imediatamente, não pelo silêncio, mas por um estrondo no portão. Algo bateu no portão de madeira pelo lado de dentro com uma força colossal. A madeira grossa envergou. O muro de pedras tremeu e poeira caiu. E então, a portinhola de ferro por onde passei a caixa se abriu violentamente para fora. Não saiu um cachorro. Não saiu uma pessoa. Saiu uma língua. Uma língua cinzenta, grossa como o meu braço, cheia de ganchos e verrugas. Ela tateou o chão onde a caixa estava. Agarrou o pacote pesado com uma destreza absurda e o puxou para dentro da escuridão num piscar de olhos. Mas antes da língua recolher, eu vi outra coisa saindo da portinhola. Um olho amarelo sem pálpebra, do tamanho de um prato, que girou na órbita e fixou o olhar no meu carro. Eu não esperei. Girei a chave, o pneu cantou no cascalho e eu arranquei dali como se o diabo estivesse no banco de trás. Olhei pelo retrovisor enquanto me afastava. O portão estava se abrindo. Não consegui ver o que estava saindo, porque entrei na curva dos eucaliptos. Mas ouvi um uivo. Mas não era um uivo de lobo. Era um som que imitava uma risada humana, grave e distorcida, ecoando pela mata. Cheguei na agência da cidade vizinha tremendo. Não dei baixa no sistema. Marquei como extraviado. Mas o terror real aconteceu quando cheguei em casa, tirei o uniforme e fui esvaziar os bolsos da calça. Eu tinha certeza que meus bolsos estavam vazios. Mas no bolso direito encontrei algo. Um recibo, um papel amarelo, antigo, com bordas queimadas. Nele estava escrito com aquela mesma tinta vermelha de pincel grosso. Recebido. 01 caixa. Conteúdo. Restos do carteiro anterior. AS. O zelador. OBS. O serviço foi rápido. Da próxima vez pode entrar para o café. Eu queimei o papel. Pedi transferência para o setor administrativo. Nunca mais peguei num volante, mas até hoje, quando ouço alguém buzinar uma vez só na rua, meu estômago gela e eu sinto aquele cheiro de vinagre e cobre subindo na minha garganta. A chuva não dava trégua desde as 2 da tarde. Para quem trabalha de Fiorino, a chuva é mais do que um incômodo. É uma cortina cinza que isola você do mundo. Eu estava na minha última entrega do dia. A rota, geralmente urbana e previsível, tinha me jogado para uma estrada de terra batida, na fronteira entre a zona rural e o esquecimento, numa cidadezinha do interior de São Paulo. O pacote não era pesado. Uma caixa pequena, envolta em papel pardo, sem código de barras, apenas com um endereço escrito à mão numa caligrafia tremida e antiga. Estrada Velha do Matadouro, Sítio 7. O GPS tinha morrido 3 quilômetros atrás, mostrando apenas um campo verde infinito na tela do celular. As árvores ao redor da estrada começaram a ficar mais densas, formando um túnel natural que bloqueava o pouco de luz que restava do dia. O limpador de para-brisa rangia num ritmo hipnótico, lutando contra o barro que espirrava das poças. Eu estava prestes a dar meia volta e marcar como logradouro não encontrado, quando vi o portão. Era uma estrutura de ferro enferrujado, quase engolida por trepadeiras. Não havia campainha, nem caixa de correio, apenas uma corrente grossa com um cadeado aberto, pendurado como um aviso ignorado. Entrei com a van.
O casarão ficava no final de uma subida íngreme. A arquitetura era antiga, colonial, mas estava descascada, como uma ferida exposta. As janelas do andar de cima estavam pregadas com tábuas, mas a porta da frente, a porta estava entreaberta. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia latidos de cachorro, nem grilos, nem o som distante de carros. Apenas a chuva batendo na lataria. Peguei a prancheta eletrônica e a caixa. Ao descer, pisei numa lama espessa que parecia agarrar minha bota. Caminhei até a varanda. O cheiro ali era estranho. Uma mistura de terra molhada e algo adocicado, como flores deixadas tempo demais num vaso com água podre. "Correios!" gritei. Minha voz soou abafada, como se o ar fosse denso demais. Ninguém respondeu. Bati na madeira da porta. O som ecoou lá dentro, oco. "Entrega para o Sr. Arnaldo!" Tentei novamente, a impaciência começando a dar lugar a um frio na espinha. Foi então que ouvi. Passos. Não passos firmes, mas um arrastar lento. Xi, clap, xi, clap. Vinha do corredor escuro que a porta entreaberta revelava. Uma figura surgiu das sombras. Não era o Sr. Arnaldo. Era uma mulher, talvez na casa dos 50 anos, vestindo um robe de seda sujo de fuligem. O cabelo estava desgrenhado e ela olhava para um ponto fixo, um pouco acima do meu ombro esquerdo. Ela não piscou. "Entrega?" A voz dela era um sussurro rouco, quase inaudível. "Sim, senhora. Preciso de uma assinatura aqui." Estendi a prancheta, tentando manter o profissionalismo, mas meu corpo inteiro gritava para eu correr para a van. Ela estendeu a mão para pegar a caneta digital. Foi quando eu vi. As unhas dela estavam pretas, cheias de terra encrostada. Mas não foi isso que me gelou. Foi o pulso. Havia marcas roxas, nítidas, em formato de dedos, marcas recentes. Ela assinou um rabisco ilegível. "O pacote", ela disse, estendendo a outra mão. Entreguei a caixa. No momento em que o peso saiu das minhas mãos para as dela, a porta atrás dela se abriu um pouco mais com uma rajada de vento. Por uma fração de segundo, a luz fraca da varanda iluminou o hall de entrada. Lá dentro, empilhadas contra a parede da escada, havia dezenas de caixas amarelas e azuis. Caixas do Sedex. Algumas abertas, outras fechadas. Mas o que fez meu estômago revirar foi o que estava jogado sobre elas. Uma jaqueta amarela e azul, com o logo da empresa, manchada de algo escuro e seco. A mulher percebeu meu olhar. Ela não se virou para trás. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Eles nunca acham o caminho de volta", ela sussurrou. Não esperei. Não disse "boa tarde". Não pedi recibo. Girei nos calcanhares e corri para a van. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair no assoalho do carro. Enquanto eu tateava, desesperado, ouvi o bang da porta da casa se fechando com violência. O motor da Fiorino engasgou uma vez, 2 vezes. Vamos, vamos, porcaria!" gritei batendo no volante. Olhei pelo retrovisor. A mulher não estava mais na varanda, mas havia movimento na janela do andar de cima. Uma das tábuas tinha sido arrancada. Um rosto pálido me observava lá de cima. O motor rugiu. Pisei fundo, cantando pneu na lama, derrapando perigosamente enquanto descia a ladeira. Não parei no portão. Não parei na estrada de terra. Só parei 20 quilômetros depois, já no asfalto, num posto de gasolina iluminado. Fiquei 30 minutos trancado no banheiro do posto, lavando o rosto, tentando convencer a mim mesmo de que a jaqueta que vi era velha, que era tudo imaginação. Mas quando voltei para a van para seguir viagem, o sistema da prancheta atualizou a entrega. A assinatura que a mulher tinha feito apareceu na tela. Não era um nome, não eram letras, era um desenho tremido e infantil de uma cova aberta. Nunca mais aceitei uma rota rural. E até hoje, quando chove à tarde e vejo uma estrada de terra que o GPS não reconhece, eu sinto o cheiro doce de água podre e acelero.
Há uma regra não escrita entre nós, entregadores dos correios. Se o prédio tem porteiro, você agradece a Deus. Se não tem, você reza para o interfone funcionar. E se o interfone estiver quebrado, bem, aí você decide se vale a pena subir ou se joga o aviso de destinatário ausente e vai embora. Era uma quinta-feira chuvosa em São Paulo. Eu estava no Centro Velho, naquela região onde os prédios Art Deco convivem com a fuligem e o abandono. Minha última entrega era no edifício Baronesa, um prédio cinza, estreito, espremido entre uma igreja evangélica e um estacionamento abandonado. O pacote era leve, Sedex hoje. Prioridade máxima. O interfone estava arrancado, fios coloridos pendurados como vísceras expostas. O portão de vidro, pesado e sujo, estava destrancado. Empurrei. O hall de entrada cheirava a cera velha e umidade. Não havia porteiro. A guarita estava vazia, com uma revista de palavras cruzadas de 2014 aberta sobre o balcão empoeirado. O endereço dizia: 6º andar, apartamento 604. O elevador era daqueles antigos, de grade pantográfica, que você precisa fechar manualmente. Ele gemia enquanto subia, um som metálico que reverberava na espinha. Cheguei ao 6º andar. O corredor era longo, iluminado por uma luz amarela e intermitente que zumbia como um inseto moribundo. O carpete, que um dia deve ter sido vermelho, agora era uma massa marrom e manchada. 601, 602, 603. Parei no final do corredor. Onde deveria estar o 604, a parede parecia errada. A porta de madeira era de um tom diferente das outras, mais escura, quase preta. Não havia número pregado, apenas pintado grosseiramente com tinta branca. 604. E o mais estranho, havia som vindo de dentro. Não era TV nem música. Era o som de correspondência. Parecia o barulho de centenas de papéis sendo rasgados, amassados e jogados. Rasgo, ploc, rasgo, ploc. Bati na porta. Correios, entrega! O barulho parou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi tão abrupto que meus ouvidos zumbiram. Houve passos leves vindo até a porta. O olho mágico escureceu. Alguém estava olhando. Quem é? A voz era neutra. Não era masculina nem feminina. Era uma voz sem inflexão, como a de um GPS. Entrega para... Olhei a etiqueta que estava um pouco borrada pela chuva. J.M. Vilela. A tranca girou. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. A porta se abriu apenas uma fresta. Um cheiro forte me atingiu. Não era cheiro de lixo. Era cheiro de cola, papelão molhado e tinta de impressora, mas concentrado num nível industrial, nauseante. Do escuro da fresta, uma mão pálida, muito magra, deslizou para fora. Os dedos eram longos demais, com mais articulações do que deveriam ter. A pele parecia papel de seda, fina e translúcida. A caneta, disse a voz. Engoli em seco e estendi a prancheta eletrônica. Preciso de um documento com foto, por favor. É Norma. A mão parou no ar. Eu não tenho foto, eu sou o endereço. Aquilo não fez sentido. Minha mente de trabalhador cansado tentou processar como uma piada, mas meu instinto animal gritou: corra! Senhor, sem documento eu não posso. Antes que eu terminasse, a porta se abriu completamente. Não havia apartamento. Atrás da porta não havia sala, nem cozinha, nem móveis. Havia um abismo. O chão terminava na soleira. O espaço interno era um poço gigantesco, descendo por andares e andares que não deveriam existir fisicamente naquele prédio, e subindo até uma escuridão infinita. E nas paredes desse poço, presos por pregos enferrujados, estavam milhares, milhões de cartas. Envelopes amarelados, caixas do Mercado Livre, pacotes da China, telegramas da década de 80, tudo o que foi perdido, tudo o que foi extraviado.
No centro desse abismo, flutuando na escuridão, algo feito inteiramente de fitas adesivas e rótulos de encomendas se moveu. Tinha a forma vaga de um homem, mas era gigante. Entregue! A voz agora vinha de todos os lados, ecoando no poço. Eu não pensei. A lógica humana falhou e o pânico assumiu. Arremessei a caixa para dentro daquele escuro. O pacote nem começou a cair. Foi agarrado no ar por tentáculos feitos de plástico, bolha sujo, que surgiram da escuridão. A porta bateu na minha cara com a força de um tiro de canhão. O vento do impacto me jogou de costas no carpete imundo do corredor. A luz do corredor piscou e estabilizou. O silêncio voltou. Olhei para a porta. Ela não era mais preta. Era da mesma madeira velha das outras. O número 604 tinha sumido. No lugar, havia uma placa de bronze antiga. Armário de incêndio. Levantei tremendo. Minhas pernas pareciam gelatina. Corri para o elevador, apertei o botão freneticamente, mas desisti e desci os 6 andares pela escada, pulando degraus, quase quebrando o pescoço. Entrei na Fiorino, tranquei as portas e arranquei dali, furando 2 sinais vermelhos até sair do centro. Quando cheguei ao centro de distribuição para devolver o carro, meu supervisor, o Cláudio, veio falar comigo. E aí, conseguiu entregar aquela prioridade no Baronesa? O sistema deu baixa como entregue, mas não tem assinatura. Entreguei, respondi, minha voz falhando. O morador assinou? Cláudio franziu a testa, olhando para a tela do computador. Estranho. O sistema diz que foi entregue, mas no campo do recebedor só aparece isso. Ele virou o monitor para mim. No campo da assinatura não havia um nome. Havia uma foto digital, pixelada e em preto e branco. Era uma foto minha, de costas, tirada de cima, de um ângulo impossível, no momento exato em que eu corria pelas escadas do prédio. Pedi demissão no dia seguinte. Hoje, trabalho com Uber. Mas às vezes, quando passo pelo centro e o GPS manda virar perto daquele prédio, o aplicativo trava e no rádio do carro, por alguns segundos, só escuto o som de papel sendo rasgado.